Vamos falar aqui um pouquinho do nosso conteúdo novo dentro da parte de solução, tá? De soluções. O conteúdo que a gente vai estudar agora, obviamente no estudo das soluções, é um conteúdo chamado diluição das soluções, tá? Essa parte de diluição das soluções, ela está muito presente na nossa vida, certo? No nosso cotidiano, certo? Esse diluir, ele é o inverso de concentrar, né? Sempre que você tem algo concentrado, o inverso de algo concentrado é algo diluído. E a gente faz isso muito no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente tem um suco lá na nossa casa, digamos que a gente tem um suco. É porque eu acho que hoje em dia ninguém toma mais aqueles sucos em pó, né? Que vende lá no supermercado. Não sei. Se você colocar o suco em pó e uma pequena quantidade de água, aí você formou um suco relativamente forte. Aí você vai beber e tá com um sabor meio esquisito, meio forte. Para amenizar aquele sabor, e até geralmente fica muito doce, para amenizar esse sabor forte que fica lá no nosso suco, a gente faz o quê? Adiciona um pouco de água. Aí quando a gente adiciona um pouco de água, fica mais agradável para tomar. Essa adição de água ao suco a gente está fazendo um processo de diluição da nossa solução, né? Então, por exemplo, também, quando a gente vai tomar um café e ele está muito forte, fala assim, não, esse café está forte demais, a gente coloca um pouco de água quente no café, a gente tá, para deixar ele mais fraco, a gente está fazendo o quê? Está diluindo o café, deixando ele mais diluído. Então, diluir significa isso, você deixar uma solução menos concentrada, tá? É óbvio que aqui nesse texto aqui que eu coloquei, deixa Deixa eu procurar uma caneta. Óbvio que nesse texto que eu coloquei outros exemplos, né? Na cozinha, geralmente a gente pega o detergente líquido, dilui ele em água durante a lavagem da louça. Na agricultura, os inseticidas são diluídos em água antes de sua aplicação nas plantações. Na construção civil, geralmente a gente adiciona solvente à tinta para torná-la mais fluida na hora de que está pintando uma determinada parede para facilitar a sua aplicação. Então, o processo de diluição de soluções está muito presente na nossa vida, tá? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Essa primeira parte que eu estou falando aqui é a parte bem conceitual, bem qualitativa. E na parte seguinte, a gente vai falar da parte matemática, tá? Nesse exemplo aqui, tem as figurinhas de coisas que eu acabei de falar, né? Geralmente aqui você tem um hipoclorito de sódio, é empregado para desinfecção de verduras e saladas. Geralmente você coloca o alface, por exemplo, aqui eu acho que é rúcula, coloca a rúcula dissolvida em água e coloca aqui uma pequena quantidade de hipoclorito de sódio, para ele diluir aqui na água, tá? E aqui é a ideia do café forte, né? Do café forte, do chá forte ou chá fraco, que é a mesma coisa do café, né? Se você adicionar água, você vai estar diluindo algo que estava muito concentrado. Então, as diluições estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aí alguém me fala, professor, mas do ponto de vista da química, professor, por que eu estou estudando isso daí, hein? Aí eu vou falar para vocês. Seguinte, geralmente nos laboratórios de química ou na indústria farmacêutica, na indústria química, as soluções elas são vendidas em recipientes, em frascos. Geralmente vem soluções super mega ultra concentradas, certo? Bem super mega ultra concentradas. E aí, ela vindo super mega ultra concentradas, o cara que vai trabalhar no laboratório, o químico, ou o profissional de química lá, seja ele o químico mesmo ou técnico, ele vai pegar essa solução concentrada e vai diluir ela e deixar ela na concentração que ele quer para o uso dele específico. Certo? Então, um frasquinho pequeno super concentrado, quando ele chegar aqui, quando ele chegar lá no laboratório, eu vou diluir e deixar ele na concentração que eu quiser. Então, digamos que vem uma solução com uma concentração de 12 mol por litro, molaridade 12, um frasco pequeno de solução de ácido sulfúrico. E aí tem um experimento que o pesquisador está fazendo, que ele vai precisar de uma concentração de 1. Ele vai diluir até chegar na concentração de 1 mol por litro e vai usar. Aí tem outro experimento que o cara precisa de uma concentração de 0,5. Ele vai diluir até 0,5 e vai usar no experimento. Aí tem outro trabalho que ele tem que fazer que ele usa a concentração de usa a concentração de 2 mol por litro. Ele dilui também a concentração inicial para 2. Então percebe que a solução ela vindo super concentrada facilita bastante o trabalho dele. Ele só basta ele diluindo e vai obtendo as concentrações que ele quer para o trabalho específico. E isso também, do ponto de vista
Ah, meu Deus, de logística também é importante, porque já pensou se na hora de fazer que as transportadoras fizessem a entrega no laboratório dos reagentes e cada um viesse numa concentração específica, já pensou o tanto de recipiente, de material que ia ser entregue no laboratório, que ia ter que empilhar? Várias soluções de várias concentrações, o tanto de frasco que ia ter nesse laboratório, uma quantidade imensa, então do ponto de vista organizacional e logístico, é mais fácil eu vender um produto bem concentrado e aí o técnico ou químico ele vai só diluindo e deixa esse produto com a concentração que ele deseja, tá? Eu falei muito rápido ou conseguiram compreender? Falem aí. 1 minuto de silêncio. Vamos lá, passar para frente, né? Antes da gente passar para a parte matemática das diluições, é importante nós todos termos em mente, é importante que nós todos consigamos diferenciar dois conceitos que a gente já falou aqui em soluções, tá? Primeiro conceito, esse fato que é importante a gente diferenciar é o seguinte: é importante ter em mente que diluição, que é o que a gente está estudando agora, é diferente de dissolução, que foi o que a gente estudou lá mais no início, tá? A gente fala um pouco de dissolução. Então é importante ter em mente, e até eu vou riscar aqui, ó, que esses dois processos são diferentes, tá? As duas coisas estão envolvidas no processo de dissolução. Só que dissolução é uma coisa e diluição é outra. A dissolução é quando você pega e tem um solvente lá e você adiciona um soluto. E aí você mistura até ele se dissolver. Isso aí é uma dissolução. Que é nesse exemplo aqui que eu estou riscando. Ó. Esse exemplo aqui, você tem um recipiente com água, né? E aí eu vou adicionar açúcar até ele se dissolvendo. Então esse processo aqui é uma dissolução, tá? É eu dissolver o soluto num solvente. É dissolução. Já aqui é o seguinte, eu já tenho aqui no meu copo, no início aqui do copo aqui, ó, nesse copo, no primeiro copo aqui da esquerda, é a esquerda mesmo? No copo da esquerda, esse que eu estou riscando aqui, eu tenho somente a água, né? No início, aí eu vou jogando o açúcar dentro, então aqui é o processo de dissolução, tá? Já aqui no segundo copo, que é esse agora que eu estou riscando, eu já tenho a solução formada entre açúcar e água, já tem um lá, ele já está dissolvido um no outro. E aí agora eu quero aumentar a concentração, eu quero diluir. Para me diluir, eu estou adicionando água. Então os processos eles são diferentes, certo? Na diluição eu estou adicionando um solvente a uma solução que já foi formada e na dissolução eu estou adicionando soluto a um solvente para uma solução que ainda vai se formar ou está se formando. Beleza? Então a nossa diferença de dissolução para diluição é justamente essa. Fechou? Ah, entendido. Entendido. Agora vamos para a parte matemática e para a parte conceitual, tá? Já vimos alguns exemplos cotidianos e também da parte do laboratório de química. E agora a gente vai ver uns conceitos, a parte conceitual e matemática, tá? Para mim não me tornar bastante repetitivo. Diluir uma solução significa o quê? Significa adicionar, significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro, tá? Então, em resumo, diluir uma solução significa o quê? Eu adicionar solvente puro, certo? Uma porção de solvente puro. Então, vamos aqui ver a parte conceitual juntamente com a parte matemática. Nesse primeiro frasco aqui, eu tenho uma solução mais concentrada, por exemplo, né? Que é a minha solução inicial. A minha solução inicial ela é a mais concentrada. Digamos que essa solução ela tem uma concentração comum, que eu vou chamar de C, que é a minha concentração comum. Digamos que essa solução ela tem um volume V. Ó, percebe que o volume dela vai até aqui. Ó. Ela tem um volume V. Tá? E essa solução ela tem uma massa M1, que é a massa dissoluta M1. E ela é a parte inicial, ela é a solução inicial.
Aí o que acontece? Eu quero diluir essa solução aqui inicial. O que eu faço para me diluir, de acordo com o conceito? É eu adicionar solvente puro. Então aqui a imagem mostra o quê? O solvente puro sendo adicionado. Então esse processo aqui é o quê? É a diluição. Tem uma solução aqui embaixo, estou adicionando solvente puro. Se eu estou adicionando solvente puro à solução, eu estou diluindo. Então com o passar do tempo, certo? Com o passar do tempo que eu terminei de diluir, tempo T, com o passar do tempo, a minha solução ela vai ter uma nova característica. Ela vai ser uma solução o quê? Mais diluída. Por que ela vai ser uma solução mais diluída? Porque eu adicionei solvente puro, beleza? Se ela é uma solução mais diluída, e no caso aqui ela é a solução final, né? Lá é a solução inicial, antes de adicionar solvente puro, e aqui é a solução final, porque é a solução que foi resultante após a adição de solvente puro, tá? Se ela é a solução final e ela é a solução mais diluída, ela vai ter uma nova concentração, sim ou não? Mesmo vocês não respondendo, eu vou falar. Essa solução final, a mais diluída, ela vai ter uma nova concentração. Por isso que ela é chamada de concentração C', tá? Concentração final. Ela vai ter um novo volume. E esse volume vai ser um V final. Professor, ele vai ter o mesmo volume? Será que vai mesmo, professor? Claro que vai. Olha onde eu risquei aqui o volume da solução inicial, ó, onde eu estou riscando aqui, ó. Ó. Aqui o volume da solução inicial. E olha onde está o volume aqui da solução final, ó. Então, os volumes são iguais ou diferentes? É óbvio que são diferentes. Então, eu vou ter um volume final, diferente do inicial. A massa do soluto, aqui é que vem a grande jogada. A massa do soluto, ela permanece igual, beleza? A massa do soluto, nos dois casos, ela permanece igual, tá? É importante ter isso em mente. Eu estou mexendo somente nos volumes, consequentemente estou mexendo na concentração, mas na massa de soluto presente, ele não muda, ele não vai sumir o soluto, ele está lá presente do mesmo modo. Então a massa de soluto presente numa diluição, elas permanecem iguais, tá? Elas permanecem iguais. Aí existe uma parte matemática, né? Porque, por exemplo, para a solução inicial, se eu quiser expressar a concentração, é fácil. A concentração, a gente viu lá no início que ela é massa dividida por volume. Massa de soluto dividido por volume. Então, para a concentração inicial, basta eu pegar esse meu M1 aqui, que eu estou marcando, e dividir por esse volume aqui. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter a minha concentração da solução inicial. Está aqui, ó, a expressão. Né? Para a solução final, é a mesma coisa. A minha concentração final, para a solução final, é C'. Basta dividir a massa do soluto dividido pelo volume V', que é o volume final. E aí eu vou ter a concentração da solução final. E a solução da concentração final é diferente da concentração da solução inicial. A única coisa que é igual é a massa. Se eu pegar essa expressão aqui da concentração inicial e isolar o M1, que é a massa do soluto, se eu isolar o M1, como é que eu isolo, professor? Você coloca M1 igual a C vezes V, né? Que está aqui. Se eu isolar o M1 da solução inicial, eu vou ter V vezes C, que é volume multiplicado pela concentração comum. Se eu pegar o M1 da solução final e fazer o mesmo processo, multiplicar C' versus V', eu também vou ter uma expressão chamada V' versus C'. Vou ter M1 igual a V1 versus V' versus C'. Aí o que acontece? Na solução inicial, eu tenho M1. E na solução final, eu tenho M1 também. Ou seja, o meu... Agora vai vir letra feia. O meu M1 é igual ao meu M1. Né? O M1 aqui era para ser minúsculo. O meu M1 da solução inicial, vou colocar o I aqui, da solução inicial, é igual ao M1 da solução final. Porque eu não falei aqui que as massas são iguais? Se as massas são iguais, o M1 de uma é igual ao M1 de outra. Se o M1, que é a massa do soluto de uma, a solução, a inicial, é igual ao M1, que é a massa do soluto da solução final, são iguais, então o que está do lado direito da equação pode ser igualado, né? Mas quem é M1 na solução inicial? É V versus C. Mas quem é o M1 na solução final? É V' versus C', tá? Então, fazendo toda essa manipulação matemática, eu chego nessa expressão, que é a mesma que eu estou mostrando aqui. Essa expressão quer dizer o quê?
que o volume inicial versus a concentração inicial é igual ao volume final versus a concentração final. Então, no processo de diluição, a equação fundamental para o processo de diluição é essa daqui, que relaciona a concentração com volume no início, antes da diluição, e relaciona a concentração e volume após a diluição. Seguinte, eu falei que a concentração nos dois casos são diferentes, tá? Eu falei que o volume nos dois casos são diferentes. E eu falei que a massa nos dois casos são iguais, tá? Para minha solução inicial, quando eu faço a expressão de concentração comum, eu tenho um M1 dividido pelo volume, né? Para a concentração inicial, eu tenho M1 dividido por volume. Para a concentração final, para a solução final, eu tenho C', que é a concentração comum após a diluição, é igual a M1 dividido pelo volume linha, que é o volume final. Eu estou falando que o M1 aqui é igual. Lá na explicação no início eu já falei que são iguais. Se eles são iguais, eu posso isolá-los e aí eu vou chegar nessas expressões aqui, certo? E aí depois o que eu faço? Para me relacionar tudo aqui, para me relacionar tanto as grandezas da concentração inicial com as grandezas da concentração final, o que eu faço? Eu pego o M1, já que ele é igual, igualo ele com esse outro M1. Quando eu igualo, que está aqui mostrado, tá aqui, está igualado. O que eu faço? Aí agora eu estou só substituindo. Quem que é o M1 da concentração inicial? É VC, que está aqui, ó. Quem que é o M1 da concentração final? É VC' versus C'. E aí eu chego nessa expressão aqui, tá? Então, o resumo. O volume, nos dois casos, são diferentes. A concentração, nos dois casos, também são diferentes. Ainda tá complicado de entender, né? Essa é a parte matemática. Aí alguém fala assim, professor, mas o senhor falou de concentração comum. Isso aí também se aplica aos outros tipos de concentração, tipo molaridade, se aplica. Para molaridade, a fórmula é essa, ó, molaridade inicial versus o volume inicial é igual a molaridade final versus o volume final, tá? Também existe uma expressão bem similar para molaridade, tá? Esse é o conceito matemático, tá?